Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para contemplar a Palavra de Deus. Ultimamente, uma expressão de um texto bíblico me chamou a atenção e ela reflete em parte as aspirações da minha alma. Assim, resolvi compartilhar esse texto com vocês, pois talvez alguém entre nós também esteja aspirando os mesmos cuidados divinos. Mas antes de mais nada, vamos ler o nosso texto, que se encontra em Marcos, capítulo 9, nos versículos 14 a 29. Eu vou estar fazendo a leitura na NVI. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes este espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Vamos orar. Amado Pai, pedimos a Tua graça conosco nesse momento, para que ao contemplarmos a Tua Palavra, ela venha de fato falar aos nossos corações, nos ajudando nesses dias difíceis. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Este texto também, ele é registrado no capítulo 17 de Mateus e em Lucas, capítulo 9. Quando comparamos o registro de Marcos com o de Mateus, o que torna claro são as diferenças e não as semelhanças. O mesmo acontece quando comparamos com Lucas. Assim, o registro de Marcos, ele é sem dúvida o mais detalhado dos três. Entretanto, existem alguns pormenores que nos chamam a atenção quando comparamos os textos. O registro de Mateus, por exemplo, ele informa que o pai do menino endemoniado aproximou-se dele e se ajoelhou. E também que Jesus disse que o fracasso dos discípulos em expulsar o demônio deveu-se à pequenez da vossa fé. Já no caso do registro de Lucas, ele implica o tempo no qual aconteceu o milagre. Ele diz, no dia seguinte, ou seja, no dia em que se seguiu a transfiguração. Ele ainda reproduz o detalhe significativo do apelo comovente do Pai. É o Filho único. Lucas conclui o seu registro declarando: "E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus." De qualquer forma, é em Marcos que encontramos a descrição mais detalhada e vívida deste episódio.
Vamos então observar o seu contexto. O texto ele segue ao relato da transfiguração de Jesus, quando ele leva ao cume do monte Pedro, Tiago e João, deixando os outros 9 discípulos aguardando o retorno deles. Jesus e os seus discípulos precisaram retornar ao vale, pois era impossível permanecer no monte diante da glória do Senhor, enquanto que a obra divina ainda estava em andamento e por concluir. Irmãos, quantas vezes, diante da delícia da comunhão com Deus, ou por causa das dores, nós almejamos a consumação de tudo em glória. Eu já desejei isso, mas eu compreendo que diante desses anseios, nós estamos roubando os privilégios da participação na obra de Deus e na transformação que o Senhor faz em nossas vidas e na de outros. Como o comentarista Wisby disse, num único dia, o discípulo pode ir da glória dos céus aos ataques do inferno. Quando Jesus e os 3 discípulos chegaram ao pé da montanha, uma discussão animada estava acontecendo entre os escribas e os outros discípulos. Esse cenário, então, nos apresenta algumas lições importantes. Primeiramente, existem pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo. E isso é um fato inegável. Ao descer do monte, o Senhor encontra uma confusão generalizada entre os seus discípulos, os escribas, um pai aflito e uma multidão desejosa de um desfecho qualquer. Esse ambiente no vale demonstra que o sofrimento espiritual nesse mundo, em parte, se deve ao fato dos discípulos perderem tempo envolvidos em discussões infrutíferas. Veja o versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Esses religiosos aproveitaram um momento de insucessos dos discípulos e da angústia pública, uma vez que o Pai os procurou em meio à multidão para promover discussões aparentemente religiosas. Enquanto o tempo era perdido em discussão, o espírito maligno estava agindo livremente sem ser confrontado. Os discípulos estavam perdendo tempo com os religiosos em vez de fazer a obra. O foco estava no problema errado. Era óbvio que os escribas se interessassem pelo fracasso dos 9 discípulos em curar esse pobre jovem, como também seria de se esperar que os discípulos, diante de um quadro no qual não sabiam o que fazer, preferissem se concentrar em sua defesa do que ocupar-se com a real necessidade da obra. Isso me faz pensar nas vezes em que perdi o foco do serviço por envolver-me em questões secundárias. Talvez precisamos rever diariamente as nossas prioridades para não nos esquecermos do reino de Deus. O ambiente no vale ainda demonstrou que o sofrimento espiritual neste mundo, em parte, se deve ao príncipe deste mundo. Versículos 17 e 18. Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O espírito mau invadiu a casa desse pai e está arrebentando com a sua família. Está destruindo o seu único filho. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornavam a sua vida um verdadeiro inferno. No auge do seu desespero, o pai do jovem então corre para os discípulos de Jesus em busca de ajuda, mas eles estavam sem poder. Infelizmente, os discípulos que ali estavam, apesar de possuírem a autoridade, eles não conseguiram enfrentar o sofrimento espiritual causado por aquele demônio. Faltou-lhes algo
que mais tarde foi alvo da censura do próprio Senhor Jesus. É bom lembrarmos que nem todo sofrimento tem como causa o diabo, visto que nós temos ainda um inimigo interno que é a nossa carne e um inimigo externo que é o mundo. E essa tríade tem atormentado a humanidade e subjugada ao sofrimento. Será que nós temos confrontado o poder do mal da forma correta? O conhecimento apenas não basta. É preciso revestimento de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Palavras do tipo, enchei-vos do Espírito, não amais o mundo, e resisti, e ele fugirá de vós. O ambiente no vale ainda demonstrou que o sofrimento espiritual neste mundo, ele precisa ser urgentemente enfrentado, porque ele traz intensa dor. Versículos 20 a 22. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. É notório o sofrimento e a dor infligido pelo demônio na vida deste jovem e de sua família. Há dois extremos perigosos que precisamos evitar nessa questão. Primeiramente, subestimando este inimigo espiritual. Ele é real e infelizmente atuando. Em segundo lugar, superestimando-o. Como já afirmei anteriormente, nós temos ainda dois outros inimigos, o mundo e a carne. O jovem era surdo e mudo, e o demônio estava fazendo todo o possível para destruí-lo. Posso imaginar como era difícil para o pai cuidar do filho e protegê-lo. Posso imaginar a dor desta família. Cada um dos verbos que Marcos usa aqui nos ajuda a pintar um quadro vívido dessa dor. No verso 20 ele usa despedaça-o, ou seja, convulsiona, lacera, rasga. No verso 21, range os dentes, uma figura de dor e sofrimento. No verso 23, vai se secando, ou seja, uma figura botânica, indicando aí o murchar de uma planta. Hoje podemos traduzir o verbo por definhar. E no verso 18, o verbo na sua forma negativa, não puderam. O que indica a dor da frustração da esperança que se esvai. Sim, meus irmãos, existem pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo. Por isso, mantenhamos o foco nas prioridades, revistamo-nos de poder e tenhamos urgência em agir no reino de Deus. A outra lição aprendida nesse texto diz que existe cura para as pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo. É evidente que esta cura está na pessoa de Jesus Cristo. O texto afirma isso. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, é o que diz Lucas. Mas existem detalhes a serem observados. O Senhor Jesus é a expectativa na solução do sofrimento. Essa expectativa se apresenta desde o primeiro momento desse relato. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Versículo 15. O aparecimento súbito e oportuno de Jesus no meio daquela disputa, quando ninguém estava esperando, redirecionou a atenção de todos. Ele é, sem dúvida, a fonte e a solução. Entretanto, a expectativa aumentava quando o tema central da discussão é apresentado. Eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, versículo 17. E como já observado, um pai sofredor que se esforça para encontrar a cura para o seu filho possuído por um demônio, mas se frustra quando não encontra Jesus e os seus discípulos não conseguem expulsá-lo. O fracasso causou uma discussão
E o que nós temos aqui? Mais desesperança. Agora, com a presença de Jesus, a expectativa de uma mudança de cenário se torna possível. Afinal, o Mestre é a própria esperança. Outro detalhe a ser observado é que o Senhor Jesus responde aos seus discípulos que não conseguiram uma solução para o sofrimento. Até a chegada de Jesus, os 9 discípulos estavam em apuros com o fracasso, mas agora o cenário certamente mudaria com a chegada de Jesus. Entretanto, o Senhor Jesus os repreende. Ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Versículo 19. Jesus havia dado autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Marcos capítulo 6, versículo 7 e 13 diz isso. E mesmo assim, as tentativas de libertar aquele menino haviam sido em vão. O núcleo da impossibilidade está registrado em Mateus. Por que não conseguimos expulsá-lo? Perguntaram ao Senhor Jesus. E ele respondeu: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena, ou seja, uma fé insuficiente. Mas não vamos aqui indiscriminadamente acusar os discípulos como se nós fôssemos melhores, pois essa censura se estende também além deles. Essa amplitude pode ser entendida pela expressão ó geração incrédula, que ao longo do relato ali se revela no pai que, frustrado, ainda duvida da capacidade de livrar-se da doença do filho, com os escribas que, em vez de revelarem qualquer piedade, estavam muito provavelmente exultando diante da impotência dos discípulos, com a multidão em geral que nos evangelhos é apresentada como estando muito mais preocupada consigo mesma do que com os outros. Contudo, quem estava em primeiro plano nesta advertência eram os 9 discípulos, por terem falhado no exercício da sua fé, por não terem se lançado de todo o coração numa oração perseverante. O Senhor Jesus disse: jejum e oração. A solução apresentada por ele. Essa solução aponta, respectivamente, para a necessidade de real dependência e uma compreensão de que o poder não vem de dentro, mas do alto. A fé não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Precisamos esvaziar de nós mesmos e nos revestir com o poder do alto. A fé no Mestre é a resposta. Por fim, o último detalhe. O Senhor Jesus é o auxílio no momento da fraqueza. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Versículos 22 a 24. O estado mental e emocional do pai é revelado de forma clara e sincera. Evidentemente, sua alma está presa do seu filho. No relato, vemos o Senhor Jesus fazendo uma anamnese, ou seja, ouvindo a história do caso como um médico dos dias de hoje. O pai, ao relatar o fracasso dos discípulos, deixa transparecer que ainda tem um pouco de fé, mas que diante das circunstâncias emocionais indicadas pela construção gramatical aqui, há dúvida de que o filho possa ser mesmo curado. Ele diz: ajuda-nos. É o apelo terno e comovedor, uma vez que é acompanhado de lágrimas, que o pai toma para si na defesa do seu filho. Muitos outros já haviam feito apelos semelhantes no registro dos evangelhos e sabemos que o Senhor Jesus o atendeu. A resposta que o Senhor Jesus lhe dá no verso 23 é muito significativa. Essa oração na gramática grega, ela tem uma linguagem bonita e amorosa, mas que não passa para as traduções. Esta oração gramatical, ela pode ser assim transcrita. Quanto ao se tu podes, todas as coisas podem para aquele que crê.
O termo possível aqui deriva da palavra poder, de onde vem a palavra dinamite, dínamo, que dá o destaque de uma fé operosa, mesmo que pequena. O pai crê no poder de Jesus, mas ainda precisa de ajuda. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Verso 24. Apesar de todo o transtorno emocional e até espiritual vivenciado pelo pai até aqui, ele ainda tinha fé, porém almejava mais. Ele almejava a cura de seu filho, ele precisava que o Senhor o auxiliasse nesse momento de angústia. A verdadeira fé sempre, ela está consciente de quão pequena e inadequada ela é. Um pai torna-se um homem temente a Deus quando então ele reúne uma quantidade de fé suficiente. Não é assim? Mas é quando ele arrisca tudo com aquela pouca fé que tem, quando se submete sua insuficiência à verdadeira suficiência que é Cristo. O comentarista Edwards diz que a verdadeira fé é a abertura incondicional a Deus, uma decisão em face de que tudo é em contrário que Jesus é capaz. O pedido de potencialização foi atendido, porque havia o suficiente e a suficiência foi recorrido. Talvez devêssemos clamar mais: ajuda-me a vencer. Assim, a suficiência de Cristo estaria vindo em nosso socorro, nos potencializando. Irmãos, existe cura para as pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo. O Senhor Jesus é a solução de qualquer problema. Ele nos faz olhar para as possibilidades da adversidade e Ele nos ajuda a potencializar a nossa fé. Concluindo, este é de fato um relato de superação, não pessoal, pois os homens que dependeram de si fracassaram. É um relato de superação com o auxílio do Senhor. Precisamos entender que existem pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo, mas que também existe a cura para as pessoas que estão sob o sofrimento espiritual ainda neste mundo. Nós podemos desenvolver a obra do Senhor compreendendo essas duas lições. Acima de tudo, sabendo que no Senhor está a suficiência da nossa fé. Falta algo em você? Clame como esse homem: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Que o Senhor possa nos abençoar e fazer fortalecer em nós esta fé, mesmo que pequena, na suficiência de Cristo. Vamos orar. Amado Senhor, nós sabemos que este mundo lutamos contra inimigos fortes e poderosos, inimigos de dentro, inimigos de fora, inimigos espirituais. E isso certamente nos tem levado a experimentar uma onda de sofrimento, de angústias e de problemas. E que muitas vezes perdemos o foco dessa relevância porque estamos olhando para as situações. Não conseguimos compreender de fato qual deve ser a nossa prioridade. Mas entendemos também que o Senhor Jesus é a suficiência. E a fé que temos, mesmo que pouca, colocada na pessoa de Cristo Jesus, pode sim ser o suficiente diante das nossas dores, diante das nossas angústias, na solução dos nossos problemas. Venha, portanto, com o Teu Santo Espírito, amado Pai, aumentar a pouca fé que temos, para que o Teu nome seja glorificado e as pessoas reconheçam a obra de Deus na qual estamos engajados. Abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1, 2, 3
Amém.